Graças a Deus. Bom, estamos ao vivo agora, aqui no Facebook. Você tem meu Facebook agora, né? Tem, eu recebi lá, Ju. Só vamos orar. É Ju, né? Vários nomes, são 4 nomes. Vamos começar a nossa aula hoje? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui na Tua presença. Pedimos a Tua bênção, Tua graça, Tua vitória. Que o Senhor venha ser conosco, Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar, meu Pai. Que o Senhor venha nos dar vitória hoje. É o que eu te peço, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E os que creem dizem amém. Amém. Graças a Deus. Tinha mais umas coisinhas para falar do mormo. Meu olhinho está inchado um pouquinho, ó. Eu fiquei coçando o olho assim, caiu. Aí eu pinguei colírio, mas ficou coçando e eu fiquei coçando. Ele ficou meio inchado aí. Trouxe até o meu óculos escuro. Vamos então, boa tarde a todos. Vamos estudar então. Página, quem tem a nossa apostila. Quem não tem a apostila, está acompanhando em casa, manda o WhatsApp para mim, eu mando a apostila para você pelo WhatsApp, tá bom? Não custa nada, né? Mando para você a apostila. Nós estamos aqui, vamos fazer a transição aqui. Nós estamos aqui. Hoje nós vamos começar a página 80, evolucionismo. Deixa eu dar uma conferida aqui no meu celular para ver como que tá ficando. Evolucionismo. Esse aqui é um curso de teologia livre que a gente faz aqui na igreja. Esse curso nosso tem o apoio da Fanatel, que é uma escola de teologia. O nosso pastor Moacir sempre nos apoiando com material, com tudo. Esse material que nós estamos usando não é o dele. Ele deu um material, mas como eu já conheci essa outra apostila, eu quis pegar essa daqui, que ela é de um pastor da Assembleia de Deus. Tá? Uma muito boa apostila, boa mesmo. Pastor Raimundo de Oliveira, Seitas e Heresias. Pastor Raimundo de Oliveira. E encadernei, ficou bacana. Podia ter comprado o livro, né? Podia ter comprado o livro. Ficaria acho que mais barato. E dava lucro pro pastor, né? Evolucionismo. Vamos ler um pouquinho, daí a gente vem conversando. Página 80. Encontrou, dona Madalena? Tá tranquilo? As irmãs encontraram? Dá para ver aí? Vocês enxergam? A Bíblia ensina claramente a doutrina de uma criação especial. Ou seja, que Deus criou cada criatura conforme a sua espécie. Gênesis 1:24. Isso quer dizer que cada criatura, seja homem ou animal, foi criada como conhecemos hoje. Não é melhor falar no microfone? Não tem nada a ver? Tá tranquilo? Vocês estão ouvindo? Então, não. Esse aqui é a chefe. Vou pôr o microfone mais perto. A teoria evolucionista. Deixa eu ver se está saindo para o pessoal lá de casa. Está saindo? Ó, a teoria evolucionista. Oh, meu Deus. No decorrer dos séculos, mais precisamente no século passado e no atual, muitas vãs filosofias, falsos ensinos e teorias insustentáveis têm procurado lançar dúvida sobre o relato bíblico da criação. Eu aqui vou discordar do autor, porque não são dúvida, mas dúvidas. O que estão fazendo hoje em dia é lançando dúvidas sobre toda a Escritura Sagrada. E a cada momento que passa, dias, meses, semanas e meses, aparece alguém para contestar, alguém para falar, olha, não é assim, olha, isso aqui acho que não é de Deus, isso aqui está errado na Bíblia. Isso aí por isso nós estamos fazendo esse curso, para que vocês possam ter o entendimento e descobrir o que é uma heresia
e o que é uma seita. Heresia, distorção da palavra de Deus. Porque o evolucionismo, para nós cristãos, é uma heresia. Porque ele vai distorcer o evolucionismo. Distorce o quê? O que Deus criou. Mais adiante vocês vão entender melhor. E o que é seita? São as pessoas que se reúnem para falar sobre a heresia. 1.1. Charles Darwin. Entre as teorias que se tem insurgido contra a doutrina criacionista, destaca-se a da evolução, concebida e largamente difundida pelo naturalista inglês Charles Darwin, que viveu entre 1809 e 1889. De dezembro de 1831 a outubro de 1836, Darwin viajou como naturalista a bordo do Beagle, um navio de pesquisas em expedição científica. Ao longo dessa expedição, visitou as ilhas do Cabo Verde, outras ilhas do Atlântico, assim como as costas da América do Sul, as Ilhas Galápagos, perto do Equador, a Ilha Tarte, na Nova Zelândia, a Austrália, Tasmânia, a Ilha Kinley, as Ilhas Falkland, que são as Malvinas, na Argentina, e as Ilhas Maurícias, na Ilha de Santa Helena e Ascensão, e o Brasil. Foi o estudo dos bancos de corais que de modo especial o interessou e o levou a formular a sua teoria da transmutação de espécies e a seleção natural pela qual ficou famoso. Em 1859, Darwin publicou seu livro A Origem das Espécies e a Preservação das Raças favorecidas na luta pela vida. Desde então, esse livro veio a se tornar a Bíblia da causa evolucionista. Não obstante, Darwin, antes de morrer, tem abandonado essa teoria, por ele pregada ao longo de sua vida. Ainda hoje ela é aceita e disseminada, principalmente nos círculos acadêmicos e universitários. 1.1. Antes vamos explicar aqui. Darwin era um homem muito inteligente, um homem estudado, gastou a vida dele viajando. Eu assisti um documentário dele nas Ilhas Galápagos, o pessoal fazendo um comentário das viagens dele. Ele viajava e levava as espécies, tudo lá para Londres. Então, nos lugares científicos, nas escolas, nos lugares, ele levava lá para a rainha, tipo um macaquinho, um lagarto, os animaizinhos, os répteis, tal, levava para passarinho. E ele viajou o mundo todo. Ele foi lá na Austrália, naquelas ilhas onde fala que veio King Kong, do filme, não tem aquelas ilhas lá da Nova Zelândia. E foi também aqui no Equador, nas Ilhas Galápagos, também nas Ilhas Falkland, que teve a guerra aqui na Argentina, que são as Ilhas Maldivas, ou Malvinas, né, que eles falavam. Malvinas. E viajou tanto lá para o lado da Austrália, como para o lado aqui da América do Sul, como ele viajou o mundo todo, de barco. Naqueles tempos, demorar anos viajando. E ele teve essa ideia de falar sobre, e criar uma teoria de como hoje nós estamos assim. Como hoje nós somos assim. Porque nós acreditamos em Deus, que nós viemos de Deus, que Deus criou o homem, sua imagem e semelhança. Mas ele veio com uma teoria que o homem foi evoluiu. Porque ele pegou os corais e no estudo que ele faz dos corais, ele vê a evolução dos seres nos corais. Não quer dizer que não tem uma evolução. Obrigado. Não quer dizer que não tenha uma evolução dos seres, mas não nesse nível, nesse sentido que ele está falando.
E aí a gente vai ter que o quê? Confrontar com pessoas. E isso é difícil. Porque aí você vai ter que saber e conhecer bem do Darwin. E aí vocês têm o YouTube, livros. Porque na própria escola a gente aprende isso. No meio acadêmico que aqui está falando, é na escola. Você entra na escola e eles falam que o homem veio do macaco. Não é? Veio do macaco. Que foi evoluindo o macaco e virou homem. Porque essa é a teoria da o quê? Da evolução. Do evolucionismo. Sempre tem o ismo no final. Islamismo, cristianismo, evolucionismo, mormonismo, que mais que a gente estudou? Cristianismo, testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová, jeovismo. Depois a gente estuda os ismos. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? O Charles Darwin, ele se destacou, porque ele era um pesquisador. E pesquisou. Eu vim falando no carro para Gisele, falo para minhas meninas, aprendi isso na faculdade e vou falar para vocês. Toda vez que você for discutir algum assunto, ainda mais nesses dias de hoje, que pelo WhatsApp, Facebook, vem bastante gente postando certas coisas. Política, principalmente, eles ficam postando. Você nunca pode pegar aquele assunto e ter como verdade aquilo. Antes de fazer o estudo. A gente tem que se libertar dessa bobagem aí. Sabe? E as pessoas não estudam as coisas. Tem que estudar. Qualquer assunto. Qualquer assunto que você pegar, tem que estudar. Vamos pegar o Charles Darwin e vamos estudar sobre ele. Essa semana, cada um em casa, pesquisa com aquilo que tem. Se você tem internet na sua casa, pesquisa sobre o Darwin. Nós podíamos fazer até em duplas, ó. Dá para fazer em duplas. Vamos fazer a pesquisa em duplas. Ó, do jeito que tá mesmo aqui, ó. Pega a Gisele com a Priscila, a Juliana com o Felipe, a Madalena com a Simone, vocês duas. Semana que vem, faz um esbocinho de uma folha só. Não precisa ser mais que uma frente de uma folha de caderno. Não precisa ser mais. Se for mais, não tem problema, pode fazer. E aí, quando a gente terminar a aula, a gente faz as perguntas. Você vai falar quem foi o Charles Darwin, como que foi a pesquisa. Procura ver vídeos no YouTube, porque tem bastante trabalho de escola que é feito. E aí você vai ver como é ensinado na escola, como é ensinado nas faculdades, porque eu faço física. Eu sou professor de ciências. Eu posso dar aula de ciências. E se eu for dar aula de ciências, eu vou ter que falar sobre evolucionismo. Que o homem veio do macaco. Outra teoria bem disseminada nos meios acadêmicos é a teoria do Big Bang, que foi criada por um padre. É estranho dizer, um padre criou a teoria do Big Bang, na qual os gases foram comprimidos lá no universo, e aí alguém riscou um palito de fósforo e explodiu o universo. Bum! Nessa explosão criou estrelas, sols, planetas, e os planetas ficaram batendo igual bola de bilhar um no outro, e aí cada um foi arrumando seu espaço, a sua rota, e foi formando a sua rotação, sua translação. Os pedaços pequenos que separou virou cometa, que dá volta, e sóis de diferentes tamanhos, os amarelos como o nosso Sol, de quinta grandeza, sóis azuis, vermelhos, e variados tipos de estrelas, inclusive estrelas de nêutrons, buracos negros, tudo foram formados de uma explosão. Há bilhões de anos atrás, porque aí não dá para você voltar lá e falar, é verdade ou não. Amém, igreja? Só que essa é a teoria. Gente, tanto de Darwin, a teoria do evolucionismo, tanto quanto Darwin, quanto a teoria, não lembro do padre, depois a gente arruma o nome dele, a teoria do Big Bang, são teorias, mesmo que são ensinadas nas escolas, são ensinados como uma teoria,
não quer dizer que é a verdade absoluta, mas de todas as outras teorias apresentadas, foram as melhores, as mais bem aceitas. Tudo bem? Perguntas? Ai, que café ruim, credo. Gelado, ruim. Bom, falamos de Darwin. Vamos ver se tem alguma coisa aqui na internet que fala do Darwin. Vamos ver. Ó, achei aqui no Mundo Educação um site de escola. Um site... Nossa, tem mais propaganda que também não sei o quê. Não dá nem para ler. Não dá nem para ler o site, de tanta propaganda que tem. Ai, Jesus de Nazaré, tenha misericórdia de mim. Não dá nem para ler o site, mas vamos tentar. Evolucionismo é uma teoria elaborada e desenvolvida por diversos cientistas para explicar as alterações sofridas pelas diversas espécies, seres vivos ao longo do tempo, em sua relação com o meio ambiente que elas habitam. O principal cientista ligado ao evolucionismo foi o inglês Robert Darwin, 1809 a 1882, que publicou em 1859 a sua obra sobre a origem das espécies por meio da seleção natural ou a conservação das raças favorecidas na luta pela vida, ou como é mais comumente conhecida, a origem das espécies. Darwin elaborou sua principal obra a partir de uma pesquisa realizada em várias partes do mundo. Nós já lemos. Então, tá aqui, ó. Aí colocaram a foto dele num corpo de macaco e ele pendurado numa árvore. O Charles Darwin virou macaco aqui no jornal aqui, Le Petit Lune. É alguma revista, capa da revista satírica de La Petite Lune. La Petite Lune. Ele tá com a cabeça de Darwin e corpo de macaco pendurado assim, numa árvore, como uma pessoa que evoluiu. Existe também uma estátua de Charles Darwin no Museu de História Natural de Londres. Uma polêmica constante na teoria evolucionista está relacionada com os seres humanos. No que se refere à evolução dos homens e mulheres, o evolucionismo indica que nós temos um ancestral comum com algumas espécies de macaco, como chimpanzés. Pesquisas recentes de decodificação do genoma indicam uma semelhança de 98% entre os genes dos seres humanos e chimpanzés. Porém, isso não quer dizer que o homem descende do macaco. Indica apenas que somos parentes. Por isso você tem que ler. Aí você vai lendo, lê uma revista, lê outra, e aí você vai conseguir ter uma noção geral do que é aquele assunto. Imagina, eu quero falar sobre esse computador, esse notebook. Eu tô vendo aqui, falo, nossa, o notebook da Dell. Nossa, o notebook é bom. Aí eu falo, por quê? Para você falar que ele é bom, você vai ter que conhecer outros de outras marcas. Você vai ter que conhecer o da Samsung, o da, sei lá, Positivo, o da, enfim, outras empresas. Tá vendo? Eu nem sei. Não sei nem o nome das empresas. E aí eu vou ter que saber sobre chip, sobre memória RAM, sobre o espaço que ele tem dentro de armazenamento, sobre a velocidade do, como chama? Do chip, tem um nome lá. Velocidade do, como que chama? Que dá velocidade do computador? Quando você compra o computador, eles falam, esse aqui é o dual-core, tal, não é? Mas quando você vai comprar um computador, o processador, você vai vendo por processador, quer dizer, quando ele processa mais rápido. Então, você vai ter que saber, para você falar desse computador, você vai ter que dar a volta em 3, 4 computadores, descobrir as funções de cada um. E por que esse é melhor que aquele? Eu gosto de assistir um site, eu não vou lembrar de cabeça agora. E naquele site você vai pesquisar um celular. Daí ele vem assim, por exemplo, os 10 melhores celulares de 2015. Ele fala, vamos começar, daí ele pega lá, vamos começar com esse Samsung
e vamos comparar com o Samsung, o Apple, o tal. Daí, quando eu fui comprar um celular uma vez, eu fiquei assistindo. E aí ele fala as vantagens e as desvantagens. Ele fala, ó, a câmera do Samsung veio com agora uma lente e tal, a câmera frontal. Já da Apple, ele vem com uma câmera frontal, mas a memória do Apple, ele guarda mais imagem, o recurso. Aí você vai vendo um pro outro, na faixa daquele preço. Daí ele fala, ó, celulares na faixa de preço menor. Daí ele vem o Samsung, o outro. Mesma coisa, você tem que fazer com as coisas de Deus, com qualquer outra coisa. Porque está muito simples hoje, fácil, cômodo, para as pessoas falar, pneu remold não presta. Ponto. Por quê? Porque não presta. Por que não presta? Porque o pneu remold aí, que você está andando na pista, ele solta um pedaço lá. Mas, irmão, eu coloquei o pneu remold no meu carro faz 1 ano e meio. Está acabando o pneu e não me deu nenhum problema. Mas você deu sorte. A pessoa não pesquisou. Você vai passar um creme no cabelo. Cuidado com esse creme aí. Passa esse que é bom. Por quê? Você entende de química? Não entendo. Mas então a pessoa nem entende daquele assunto. E quer falar? Você está indo na teologia? Você vai na teologia, você vai ver. Vai matar o seu espírito. Quem já ouviu isso? Já ouviram? Engraçado. Matou o meu espírito? Não. Muito pelo contrário. Com a base que você tem de conhecimento, você cresce. Como pessoa, como cidadão, como crente, como servo, você cresce. Com unção, quanto mais tem. Porque a Bíblia diz que aquele que mais tem, mais é dado. E aquele que pouco tem, ainda o pouco que tem, ele é tirado. Quanto mais você tem, mais vão dar. Pastor, eu só quero ajudar lá na igreja. Daí você faz um curso de teologia bem feitinho. Aí você vai aprender a fazer um batismo, um casamento, um ofício fúnebre, você vai aprender a fazer uma carteirinha, você vai aprender a fazer uma contabilidade da igreja, você vai aprender a ir num contador, você vai aprender na Receita Federal, você vai aprender limpeza, você vai aprender a comprar produto de limpeza, você vai aprender a receber o homem do ar-condicionado, você sabe onde compra a peça, o controle, a caixinha, quanto custa uma lâmpada, onde que troca, o eletricista, você vai saber o encanador, trocar a torneira, trocar um coisa ali, você vai saber arrumar um data show, você vai saber regular uma bateria, você vai saber... Você vai aprender tudo de uma igreja. Você aprendeu tudo. Aí precisa pôr alguém para cuidar de uma igreja. Você vai pôr o fulano que só sabe pregar? Ou você vai pôr uma pessoa que sabe administrar? Você estudou, você está preparado. Você pode até não ter aquela prática igual o outro. Mas você estando na base, o resto fica fácil. Tem um alicerce para construir mais fácil. Agora você pega um irmão aí, que não sabe nada, você dá uma igreja para ele, não sabe. Não sabe nem ensinar, porque não aprendeu. Agora, se a pessoa aprendeu, então a gente tem que aprender as coisas, tá bom? Buscar nas fontes, estudar o assunto. Não engolir só de uma fonte só. Procurar ver várias fontes para você poder saber pesar. Eu aprendi uma coisa, olha para mim aqui, olha para mim, ó, presta atenção, 100% para cá. Eu aprendi uma coisa com um professor que ele dá uma aula sobre interpretação de textos lá na faculdade. Eu tive 6 meses de aula com ele, sobre interpretar textos. A gente tinha que ler artigo, interpretar os artigos. Aí um dia ele deu uma pesquisa para nós, dividiu a classe em 2 grupos. Um grupo ia ser a favor, ia ter que provar sobre o efeito estufa, que está destruindo a Terra. Que a queima de óxido de gás carbônico, a queima a fumaça emitida pelas indústrias está destruindo a camada de ozônio. Com isso está acontecendo o aquecimento global. Com o aquecimento global, o mundo vai ser destruído, vai derreter as calotas polares, vai aumentar o nível de água no oceano, vai subir sobre as praias e sobre as margens costeiras e vai mudar o tempo. Vai ter furacão, vai ter isso, vai ter aquilo, porque mudou tudo. E a outra equipe vai ter que provar que não. Que não tem nada disso, que é tudo mentira isso aí. Isso não existe.
Falei, rapaz, mas já todo mundo já fala que tem tudo isso. Como que nós vamos falar que não? Eu entrei na turma que ia ter que provar que ia ter tudo isso. Aí fizemos. Na outra semana fomos apresentar e teve a disputa daí. Provar com os argumentos científicos. Mostrar a base científica. Você acredita que a turma que falou que não existe aquecimento global ganhou? Você acredita? Mas como? Com argumentos científicos. Eles provaram para nós que falamos que tinha aquecimento global e nós acabamos abandonando a nossa causa e entrando na deles. Por quê? Eles provaram materialmente que isso é conversa. Aí o professor falou que na verdade não tem mesmo aquecimento global. Dessa maneira que estão pondo. Não é isso que acontece. E aí nós, pelos argumentos, calculando o tanto de gás carbônico que joga e tal, não tá, as queimadas e tal, não tá acabando com nada não. Aí ele explicou o porquê da gente acreditar numa outra coisa. E aí ele pegou um texto de uma universidade americana que fez um estudo também sobre aquecimento global. E mostrou pra gente o estudo. E pelo estudo deles, você tem certeza que existe aquecimento global. Existe. Mas depois nós refutamos, foi refutado item por item, foi provado que não existe. Mas aquela revista, ela é copiada por todos os jornais do mundo, e revistas, e sites, e tal. Os maiores cientistas estão lá naquela universidade, e eles falam que o aquecimento global, tal. E aí o professor falou assim, agora vocês sabem quem que banca essa universidade? Não. Aí eles foram lá olhar. São empresas de eletricidade que banca. Empresas que querem fazer carro a eletricidade, empresas que querem fazer coisas de energia limpa, eólica e tal. Eles bancam a universidade, contratam esses maiores cientistas. E os cientistas fazem as pesquisas para provar que o petróleo está destruindo tudo. Para quê? O povo parar de usar petróleo e usar eletricidade. Ele falou, toda vez que você vê alguém debatendo muito um assunto, você tem que saber quem que paga ele. Por quê? Sempre tem uma ONG, sempre tem uma empresa, sempre tem alguém lá que tem um interesse naquilo. E aí, do outro lado também, que fala que o petróleo é bom, existia uma outra universidade, também lá nos Estados Unidos, que falava que não, que o petróleo não é bom, que o petróleo nasceu sozinho na Terra, veio dos animais que estavam lá embaixo, que virou fósseis e tal. Eu sempre ficava pensando, mas quanto animal teve que derreter para virar petróleo? Vocês nunca pensaram nisso? Que eles falam que é os animais, que é o fóssil, mas quanto, puxa, todo dia, e tem petróleo lá ainda, né? Mas então, aí quem banca essas empresas são os árabes, da OPEP, Organização dos Petrolíferos, Países Petrolíferos, tal, do Oriente, lá não sei onde. E aí, eles já falam que não, que o petróleo aí mostra a plantação de árvore, que eles plantaram para recolocar a árvore no lugar, mostra eles ajudando umas favelas por aí pro mundo, levando lápis, sabe, aquelas coisas, aquela música suave, aquela gente bonita, aquele negócio ajudando o pobre, que porque o petróleo é a evolução do mundo, o mundo andava de carroça, agora vem o carro, agora vem o avião, agora vem o barco, agora vem a espaçonave, e o petróleo fez o homem evoluir, os computadores, chip, o plástico, a borracha. Sem plástico a gente não tinha, e é aquela coisa linda. Porque já é quem banca? Os petroleiros, os sheik. Então, toda pesquisa, você tem que também ir lá olhar. E é isso a interpretação do texto. Você vai abranger não só interpretar aquela página, aquele assunto, mas os porquê daquilo. E quem está escrevendo aquilo, e por que a pessoa escreveu aquilo, e quem pagou ele? Porque daí você já vai descobrir por que a sardinha, aliás, por que a brasa é puxada para aquela sardinha. Que ele fala, vou puxar a sardinha para minha brasa. Não, por que a sardinha é puxada para aquela brasa? Ou a brasa puxada para a sardinha? Por quê?
Então, a gente lê um texto aqui de escola, agora a gente volta na revista. Por que nós estamos estudando Darwin? Porque o Darwin incomoda o nosso estudo bíblico, a nossa fé. Se a gente veio do macaco, então, mas não foi Deus que criou tudo, pai? A professora falou que não foi Deus, pai. A professora falou que o Darwin estudou e nós viemos do macaco, pai. A Bíblia está errada. A criança pode chegar na sua casa e falar isso. Ouvir um menino grande que está estudando, que nem estuda faculdade, falar isso. E você, como um bom cristão, que a palavra do Senhor diz assim, como obreiro, Timóteo, 2 Timóteo 2,15, você como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, tem que ter argumentos também, de preferência científicos, para refutar as heresias que colocam a palavra de Deus em segundo plano. Posso ouvir amém? Amém. Temos que saber. E é gostoso saber, é bom saber, sem gritar, sem bater na palavra, na argumentação. Sabe? Não porque eu vou votar nesse meu, que o meu é melhor e o seu é pior, acabou e não quero conversar. Isso é coisa de gente retrógrada. Porque uma pessoa, eu vejo discussão política, eu vejo. A pessoa fica discutindo, só não discutindo uma coisa até hoje. Discutindo, que devia ter discutido. Porque nós somos bobos. Vou falar de política. Nós somos bobos. Nós devíamos pegar os cientistas, os mais importantes de cada área, pegar lá 10 de cada partido, sociedade civil dá mais 10, e outros dá mais 10, as igrejas dá 10. Pegou? Quantos tem? Tem 10 mil pessoas. Vocês vão resolver o problema da carceragem no Brasil, vocês vão resolver o problema dos presos, vocês vão resolver os problemas para hoje, para amanhã, para 10 anos, para 50 anos e para 100 anos. Vocês vão fazer um projeto de 100 anos sobre o que nós vamos fazer com os presos. Jovem, tudo, todo preso. Aí todos os homens inteligentes sentam, discutem. Pega mais tantos, educação, mais tantos, saúde, mais tantos. Não precisa ser 10 mil, que é muito. Umas 1.000 pessoas. Para tanto, aí vocês vão e fazem os seus concílios, faz suas reuniões, e chegaram no assunto, não no projeto político, projeto pro país, que agrade 50% mais um. Não vai agradar todo mundo contribui com um pouquinho. Beleza? Beleza. Bora. Quem vai ser o candidato? Presidente, tal, prefeito, tal. Ah, isso aí no caso se fosse para presidente. Ah, vai ser tudo 6. Então tá bom. O nosso projeto está aqui. Quem ganhar só vai fazer o nosso projeto. Não importa quem ganha. O projeto está pronto. Porque senão toda vez que muda o presidente, muda o projeto. Porque ele acha que não é bom aquilo que foi feito. Para de fazer aquilo que o outro fez para começar um negócio novo. Nos Estados Unidos não para nada. Nos Estados Unidos só dá continuidade porque já existe. Não inventa nada. O presidente lá não inventa nada. Olha o país deles. Só continua. É um erro, você começa a construir uma casa, a hora que ela está na metade, isso aí não presta, vamos fazer outra. Aí você tem que começar do zero. Aí do zero passou 4 anos, acabou o mandato. Ou 8, se ganhar de novo. Aí que termina, o outro que entra fala, eu não gostei disso aí, vou fazer outro. Ou não é assim? Isso não é bom para nós. Sabe o que também não é bom para nós? O nosso sistema político de resolver as coisas. Os 3 maiores países do mundo é Japão, Alemanha e Estados Unidos. Japão, Alemanha e Estados Unidos. Lá é assim, vou explicar para você, meu irmão mora nos Estados Unidos, lá em Nova York. Na cidade de Nova York, vamos supor que tem 20 vereadores. 20. Os vereadores lá são eleitos, igual aqui, por voto. Só que com uma diferença. O vereador, ele se candidata por um distrito. Eles pegaram a cidade de Nova York, dividiram em 20 distritos, 20 bairros, 20 regiões, que tem o mesmo tanto de voto. Por exemplo, Centro, Vila Resende, Santa Terezinha, Piracicamirim, Paulista, dividiu em pedaços. E o vereador se candidata por um pedaço daquele. Ah, eu sou candidato do Piracicamirim. Piracicamirim, Morumbi, Secap, Alvorada, aquela região lá. Sou candidato de lá. As pessoas se candidatam para aquela região.
10 pessoas, 20, 100 pessoas. O que tiver mais voto ganha. Ah, o João ganhou. É o vereador do Brooklyn, nos Estados Unidos. Ótimo. Onde que o João mora? Para ele ser candidato, tem que morar lá primeiro. Ah, o João mora na rua tal ali, número tal. Ah, todos os eleitores daquela região sabem aonde o João mora. Conhece a mulher, conhece os filhos. Se tiver um mato para cortar, eles vão lá na casa do João. Ele é o representante daquele lugar. Você acha ele? Se ele mudar de lá, você pede o impeachment dele. Se ele mudar de bairro, ele não é mais vereador do bairro. Aí ele vai na prefeitura, na Câmara, lutar para melhoria para o seu bairro. Aí ele vai ter que ser político lá para trazer as coisas boas para o bairro de cá. Porque se ele não trouxer e o outro leva, eles mudam na outra eleição. Do jeito que o sistema nosso não funciona. Porque o vereador pega um pouquinho de voto em cada lugar e vai embora e não ajuda ninguém. Tá? Você nem sabe quem é o vereador. Lá você sabe. Por isso que lá, precisa de uma escola, você vai aonde? No vereador do seu? Vai. Tem um buraco na rua? Onde você vai? No seu vereador. Tem bandido? Biqueira? Droga? Onde você vai? Entenderam? Aqui não, que você não sabe quem que é o vereador. Você sabe? Quem que é o vereador do seu bairro? Você não sabe. No Brasil inteiro é assim. É um espírito de confusão. E aí, na confusão, meu filho, quem ganha é o ladrão. E cachorro que tem muito dono, brasileiro que tem muito dono, morre de fome. Por isso que é bom você estudar. Eu estudei o sistema político da Inglaterra, dos Estados Unidos e do Japão. Por que eu estudei esse sistema político? Porque eu percebi que os 3 maiores países do mundo têm um sistema político igual. E aí é distrital. Aí eu falei, mas peraí, como que é isso? E aí eu fui estudar, fui ler, fui buscar, fui entender. Porque os Estados Unidos ganhou a guerra dos 2 países. Os Estados Unidos venceu na Segunda Guerra Mundial a Alemanha e venceu também o Japão. E o que aconteceu? Quando eles foram refazer os países que foram destruídos, eles refizeram a política também. A representação de cada país. E aí eles usaram o mesmo sistema americano nos 2 países. Porque um era imperialista e o outro era o presidente, na verdade ele era o chanceler, que era um imperador, vamos dizer assim, que era o Hitler. E no Japão tinha o imperador, que era o rei. Aí eles falaram, não, é democracia. É assim, assim, assim. Pegaram e só fizeram igual. Acabou. Dá certo. A Alemanha se reergueu, o Japão se reergueu. O Brasil nem participou quase da guerra e continua caído do mesmo jeito. Não é porque é esquerda, porque é direita, porque é centro, porque é meio. Não é esse o problema do Brasil. O problema do Brasil é ficar querendo mudar de jeito de fazer uma coisa. Tem que todo mundo fazer uma coisa só. Esse é o nosso projeto. Quem entrar, cumpre o projeto. É simples. Porque aí não depende. Um vai fazer um pouquinho melhor, outro vai fazer um pouquinho pior, vai fazer... Acabou. Aí não gostei do jeito que você fez. Tá bom, na outra eleição eu tiro você, põe o outro. Do jeito que tá, vai ficar sempre assim, ó. Mesma coisa uma igreja ficar mudando muito de pastor dela mesma, né? Não vai pra frente. Ó, o conceito da origem do homem. Vamos lá? Mais 5 minutinhos pra gente tomar um café. O conceito da origem do homem. A teoria evolucionista tem como ponto de partida a afirmação de que o homem e os animais procedem de um mesmo tronco, que hoje o homem e o animal são somatório de mutações sofridas no decorrer dos milênios. Em suma, o homem de hoje não é o homem do princípio. Desse conceito surge o ensino estúpido de que o homem de hoje é um macaco em estágio de desenvolvimento. E para produzir maior confusão, a teoria da evolução coloca no início da vida humana na Terra há milhões de anos antes do tempo indicado na Bíblia. Então ele ainda fala que foi milhões de anos antes do tempo que a Bíblia está falando. Apenas uma teoria. É bom lembrar que quando tratamos da evolução, estamos lidando com uma o quê? Teoria. Com suposições e não com uma ciência. O que ele quer dizer? Quer dizer que esse homem aqui, o Charles Darwin, ele fez uma teoria, uma suposição. Ele não provou cientificamente, ele não mostrou no microscópio uma célula se transformando em outra, provando que e virando um homem, virando um macaco. Ele não prova isso.
Ele colocou apenas uma teoria que ocorreu durante milhões de anos. E aí você vai ver as fotos, o macaco está assim, daqui a pouco ele está levantando, e na frente está o Homo sapiens andando, já o homem. Aí eles acham lá o homem do tempo neolítico, o homem do tempo paleolítico, o homem do tempo das cavernas. Vocês não aprenderam isso na escola? Fala que a Terra estava tudo junta e depois ela foi se separando, com as placas tectônicas que vão se soltando. Já ouviram isso? Então, beleza. Geografia, isso. Ciências, isso. Se você ler um compêndio sobre a evolução, há de encontrar com muita frequência chavões tais que, como crê-se que, admite-se que, talvez, possivelmente, mais ou menos, etc. Assim, tão vulnerável e falha que, consequentemente, o sistema que ela advoga não há de subsistir diante do argumento das Escrituras. De acordo com a Bíblia, o homem já foi feito homem. O chamado homem de Neandertal, ou homem de Heidelberg, não tem em si nenhum elemento, por menor que seja, capaz de provar que o homem, no princípio, tivesse características de um macaco encurvado. O negro com suas características distintivas. Todos são resultado de variações comuns dentro da família humana. Assim também o homem antigamente variava de um para outro, também se diferenciava de nós hoje em dia. Argumentos para o evolucionismo. O argumento bíblico, a partir do primeiro capítulo de Gênesis, é que a raça humana descende de um só casal, Adão e Eva, criado por Deus no princípio. A narrativa subsequente do capítulo 1 de Gênesis mostra claramente que as gerações surgiram até o dilúvio, permaneceram em contínua relação genética com o primeiro casal, de maneira que a raça humana constitui não somente uma unidade específica, uma unidade no sentido que todos os homens participaram da mesma natureza, mas também uma unidade genética, genealógica, esse fato cristalino em Atos 17, 26. Muitos argumentos que somam ao apoio da ideia da Bíblia na unidade da raça humana, dentre os quais destaca o seu seguinte. Bom, amados, falei sobre essa teoria do Darwin, dizendo que nós fomos evoluídos. Mas a Bíblia, ela nos dá um entendimento. Darwin vem com uma teoria, e nem ele prova a sua teoria, porque ele não tem argumentos para provar a sua teoria. Ele apenas colocou uma teoria. Eu acho que foi assim. Eu acho que o homem veio do macaco e tal. E as pessoas, então acho que também deve ser mesmo, né? Nós achamos lá um crânio de um homem lá, meio assim, então acho que ele era esse aí, ele era Neandertal, depois virou o tal, neolítico, e acabou. E o homem virou homem. Mas nós sabemos, pela Bíblia, que não foi assim que aconteceu. E como ele também não prova os argumentos dele, nós vamos ver na Bíblia agora alguns argumentos de que nós acreditamos como sendo a criação do homem. Tudo bem? Essa matéria é uma matéria difícil. Por que ela é difícil? Porque você vai precisar ter bastante conhecimento bíblico para você poder ter uma visão geral. Eu estudei um livro no meu curso de teologia que se chamava As Dispensações. Nesse livro das dispensações, o escritor do livro, ele fala sobre épocas de Deus. Presta atenção. Sobre épocas de Deus. E aí ele fala da parte da criação. E nessa parte da criação ele vem com um argumento muito forte, aonde ele fala dos dinossauros na Terra. Porque quando a gente fala que Deus criou o homem, e na escola você vê os dinossauros, dá um treco na cabeça, e fala, mas se Deus criou o homem, de onde que veio o dinossauro? Não é? Já ouviram isso? Já pensaram nisso? E nesse livro das dispensações ele explica. Porque os dinossauros dizem que eles existiam na Terra já há milhões de anos, e dizem que um cometa que bateu na Terra, um meteoro, ali na região do Golfo do México, e ele bateu na Terra ali,
E aí com a explosão que deu da batida, foi fogo e vento e a terra acabou sendo aniquilado, todos os animais viventes, os que ficaram vivos, por causa da poeira que cobriu a terra ficou gelada, porque não entrava o sol, e aí veio a era do gelo, aonde as outras espécies terrenas que não conseguiram se adaptar morreram. Daí a gente vê animais, vou chamar animais, pode ser réptil, peixe, anfíbio, pássaro, né? Mas alguns animais como o jacaré, o crocodilo, que são descendentes dos dinossauros, que conseguiram sobreviver. São animais de sangue frio, que um jacaré, por exemplo, ele consegue ficar ali sem comer durante 6 meses e ele não morre, ele diminui o batimento do coração, ele consegue desligar o corpo dele, ficar só com o coração batendo bem devagarzinho, tá assim, coração, ele vai desligando, fica tum, tum, ele passa 6 meses ali enterrado. O urso não é dos dinossauros, mas o urso consegue dormir 4 meses no inverno. São características dos animais, são aqueles bichos piramboia, baleia, outros animais, peixes também, que continuaram. Tartaruga, são animais antiquíssimos que sobreviveram. Outros não sobreviveram. Outros sobreviveram, alguns, e voltou a... Essa é o que o cientista fala. Esse homem, o nome dele é Olson. Depois eu procuro. Olson, O-L-S-O-N, Olson. Ele diz assim que realmente existiu isso. Que quando você lê Gênesis capítulo 1, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, vocês vão ler o 1 e o 2. Quando você vê Gênesis capítulo 1, vai estar escrito assim. Alguém abre e lê para nós. Eu vou abrir aqui. Quem precisar ir no banheiro, pode ir, tá? Eu vou ir meio direto aqui na live, porque agora o assunto ficou bom. Quem achar que quer ir no banheiro, eu vou até 3:10. Mas quem achar que quiser ir no banheiro tomar uma água, pode levantar aí. Gênesis capítulo 1. Então ele diz assim: no princípio, criou Deus o céu e a terra. Certo? Gênesis 2. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nesses 2 versículos, o que eu vou falar para você é um entendimento explicativo. Um entendimento explicativo. Pode ser que hajam outros entendimentos. O nosso papel como estudiosos da Bíblia não é nem brigar por um e nem brigar por outro. Nosso papel é aprender e procurar entender da melhor forma possível a Bíblia, que é o nosso mapa que nos leva ao céu, para decifrá-lo, entendê-lo e usá-lo. Tudo bem? Isso aqui não é religião, isso aqui é um estudo da Bíblia. Fica entendido assim, que esses 2 versículos, entre um e outro, existe muito tempo. Não é que foi tudo de uma vez. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele criou os céus, criou a terra. Ponto. Agora ele vem e fala, e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quer dizer que tinha água, ela estava sem forma e vazia. Aqui ele diz o seguinte no livro, que no princípio Deus criou tudo. Ficou. Passou tempo, ele teve um problema com Lúcifer no céu. E a Bíblia fala, no livro de Ezequiel, que Lúcifer foi lançado do céu. Ele e 1/3 dos anjos. E foi lançado na terra. A prisão de Lúcifer é a terra. Vai dar um parafuso na sua cabeça. Mas Deus, se o Senhor mandou Lúcifer para cá, por que você veio por nós aqui também? Não sei. Isso você pergunte para ele. Ou estude e responda. Então a terra existia. Existia dinossauro. Existia cachoeira. Está tudo funcionando. Quando lança o Lúcifer para cá, ele é esse cometa que bateu no Golfo do México.
pum, caiu ele, um monte de anjos, explodiu tudo. Para eles não faz nada explosão. A terra ficou tudo sem forma, vazia, e ficou aqui. Passou tempo, não sei quantos anos, milhões de anos. Porque a Bíblia fala que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Se você tirar férias lá 30 dias, foi 30 mil anos aqui. Então, sabe, o tempo para nós é algo que marca uma quantidade de alguma coisa, o tempo. Mas Deus, ele vive fora do tempo. Nós vivemos no tempo cronos, que é falado do grego cronos, cronológico. E Deus vive no tempo kairos. O kairos é um tempo fora do tempo, também chamado de eternidade. Isso aqui é aquelas coisas de filme, de Volta para o Futuro, que você viaja no tempo, o cara tá mais novo, essas coisas aqui. É isso. Porque Deus, ele, se você olhar bem aqui, não vai cair da cadeira. Para Deus, Apocalipse, capítulo 22, verso 19, ele fala assim, que já acabou tudo. Fecha o livro, sela tudo. Se alguém pôr ou tirar, já acabou. João já viu o fim do mundo, já acabou o mundo. Nós estamos aqui ainda. Mas já acabou, já fechou, já acabou até o livro. Ou não? Acho que começou o livro do Paraíso, capítulo 1. Livro Paraíso, capítulo 1. E eles entraram no paraíso. Vai começar outra história. Porque essa aqui já acabou. Para Deus. Mas para nós, somos mortais, nós estamos vivendo ela ainda, dentro desse tempo. Mas Deus já fez. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? João viajou no tempo, no futuro. João foi para o futuro e viu tudo que ia acontecer. Uma profecia. Isaías viajou no tempo. Isaías estava lá orando, Deus, Deus, Deus. De repente abre o olho dele. Ele vê uma cruz e um homem na cruz pendurado, preso. E ele fala, era sem parecer, nem formosura, nenhuma beleza nele viam que o desejasse, mas ele foi moído pelos nossos pecados, como uma ovelha muda, foi pendurado, e nós fomos salvos por ele. Ele escreveu Isaías 53, porque ele viajou no futuro, ele viu na visão. Mesma coisa de João, ele viu o futuro, acabou. Nós estamos aqui podendo decidir se nós vai para o lago de fogo, ou se vai para o céu. Mas já, porque ele já fala que veio o anticristo, ele já fala que já lutou, já levantou as bestas, 7 cabeças, 10 cabeças, já aconteceu tudo. Satanás foi preso, Satanás já foi solto, Satanás já foi lançado, o inferno foi lançado no lago de fogo, Satanás, seus anjos e todo aquele que não acreditou em Jesus. Daí acaba o livro. Então, para Deus lançar Satanás aqui e depois voltar, pode ter passado milhares de anos. Essa é a teoria que esse homem de Deus fala, essa pessoa de Deus fala. E aí ele diz assim, que quando Deus volta na terra, depois de um tempo, do versículo 1 para o outro tem esse espacinho, é um tempo que aconteceu. No versículo 2, a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. A terra estava sem forma e vazia. E aí ele diz que haja luz. Foi criando, criou tudo, criou. E no versículo, acho que é 27, ele cria o homem. Vamos lá, 27. Estou falando de cabeça. E no 27, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher se criou. Deus abençoe e disse, multiplicar e encher. Tudo bem? Esse que fala o livro das dispensações. Quando a terra estava sem forma e vazia, os dinossauros morreu tudo. Então, se você cavar a terra, você vai achar dinossauro. E o que tinha antes morreu. Ele fez de novo. Amém? Porque se vê a face do abismo, ele pairava, ele voava, ele ficava no alto e via as águas. Então ele separou água, pôs água no céu, deixou água na terra, que são os rios, os mares, as nuvens. Daí ele pôs animais viventes, primeiro ele iluminou tudo, e aí a coisa começou a virar. E aí você vai falar assim, pastor, mas tem base isso? Tenho. É interessante, porque eu acredito muito que é bem isso. Se não for bem isso, é isso, ou está próximo disso. A gente pode melhorar. Tudo bem? Pode melhorar. Dizer que está errado, a gente não pode. Porque acabado de criar a terra, o diabo já estava lá no paraíso. Nas formas de serpente. Ou não? Como que ele já estava aqui?
E os anjos estão tudo aqui caído. São Paulo fala principados, potestades, dominadores que vivem nas regiões celestiais, dominadores da maldade nas regiões celestiais. E Daniel fala que quando o anjo fala, a hora que eu vim, eu fiquei lutando com o anjo da Pérsia, príncipe da Pérsia, no céu. Aí eu passei e vim trazer a sua bênção, demorei 21 dias para chegar. Mas Deus mandou a tua bênção no dia, mas fiquei 21 dias brigando. Agora eu vou voltar, vou brigar de novo com ele. Lê lá o texto de Daniel. Você vai falar, ué. Você vai descobrir outra coisa, que Daniel não jejuou 21 dias. Esse jejum de Daniel que os outros fazem não existe. Não existe. Não existe jejum de 21 dias de Daniel. E aí, pastor? Verdade, só se lê a Bíblia. Pastor, que heresia é essa? Não é heresia, é verdade. Porque, primeiro, eles misturam as duas coisas numa coisa só. Daniel falou quando ele chegou, eu não quero, se eu puder, não comer da carne que se dá aqui, nem beber do vinho. E ele comia legumes. Isso é uma passagem, é uma história. Que ele se fortaleceu, conseguiu descobrir o sonho do rei e tal. Isso é uma coisa. Depois, Daniel, de outro tempo, ele falou, busquei me consagrar a Deus e me humilhar. Ele tinha tempo que ele, depois de outro, isso aí foi uma coisa, do legumes. Em outro capítulo, numa outra época, num outro ano, num outro mês, ele fala assim, propus-me a buscar a Deus, porque ele estava buscando revelações. Ele tem as revelações do 1253 dias, Daniel tinha revelação do que ia acontecer na terra. Aí ele fala, aí eu me propus a buscar, a jejuar, me humilhar. E aí o anjo vem e fala, Daniel, amado de Deus, quando você orou a primeira vez, Deus já recebeu sua oração no céu. Mas eu demorei 21 dias para trazer a sua vitória. É isso, não tem jejum de 21 dias. Não existe o jejum de 21 dias. O anjo que demorou 21 dias, Daniel ia ficar lá. 25, 30, 40 dias. Mas ele deu um tempo para entregar a bênção. Daí inventaram o jejum de 21 dias. Mas ele fez algo pessoal dele. Não quer dizer que você vai fazer jejum de 21 dias e o anjo vai vir. Eu até duvido que quem fez essa campanha viu o anjo. Nem duvido. Eu desafio alguém que fez 21 dias e falar que o anjo foi na casa dele e falou, Ju, eis que 21 dias eu lutei e agora estou aqui. Você... Que Daniel fala que ficou até doente. Ele fala que ele ficou doente. Por causa da presença do anjo e da revelação que ele recebeu, ele ficou doente na cama. O corpo dele não aguentou. Vai? As pessoas leem e não entendem. Por quê? Porque ela só lê. E é que ela entendeu o que ela quer. E eu vou ler a Bíblia e falo, Deus, mas o que você está querendo dizer aqui? Deixa eu ler de novo. Vamos ver de novo. Ah, mas tem outro lugar. Vou procurar. Vamos ler. Às vezes você pega um versículo, parece que você fica uma semana ali nele. Você entender. Então, são coisas diferentes. Pastor, mas eu posso fazer 21 dias para bênção? Pode fazer. Mas não é isso que ele está dizendo que aconteceu. Você pode fazer. E ainda eles misturam as duas passagens diferentes. Falam, irmão, vou fazer 21 dias só de legumes. Eu mesmo já fiz 21 dias pão e água. Você faz. Vai ser o zumbi do Walking Dead. Pai do Senhor. Você não consegue nem falar. Por quê? Só pão e água? 2 vezes por dia? Ai, vamos voltar. Bom, então o livro do Olson fala isso, tá? Eu não sei se suas cabecinhas como ficou. Mas prova porque os dinossauros não existem. Pelo menos isso. Eu não sabia como provar que os dinossauros... Será que tem aqui na internet do Olson as dispensações... Olson, vou pôr Olson. Será que eu tô falando errado o nome dele? Ah, lá. N. Lawrence Olson. Pastor Júlio tá com a memória. PDF! Copiei e colei. Jesus tem misericórdia de mim. O livro tá em PDF, gente. Pitila. Baixei o livro.
Eita Deus! Já vou passar para vocês o livro. Vocês podem ler na sua casa. Ai, que bênção. Jesus, não paga nada. Direitos autorais, Jesus vai ver lá no céu. Aleluia. Olha lá. Olson, News, Lawrence, código de pedido, dedicatória. O livro está aqui. Vamos fazer o seguinte? Vamos tomar um café. A gente para 10 minutos, 15 no máximo. Daí a gente volta, dá uma olhadinha no livro do Olson. Enquanto isso, a gente copia para vocês no seu celular o livro do Olson. Tá bom? E aí vocês vão na sua casa. Pastor, o que você falou? Porque eu li esse livro já tem quase uns 15 anos já. Que eu li o livro. O meu irmão tem um livro desse, o Fernando. Ah, e esse livro vem com um mapa das dispensações. Eu não sei se vocês já viram esse mapa das dispensações. Você quer ver aqui? Vou abrir aqui, ó. O mapa das dispensações. Mapa das... Gente, eu estou entrando em Apocalipse. Dispensações. Esse é muito forte. Olha aqui. Venham aqui ver. Venham aqui ver. Venham aqui. É esse aqui, ó. Vamos ver se abre. Nossa, abriu pequeno. Será que dá para baixar? Salvar a imagem como? Deixa eu ver. Mapa das dispensações. Ó, não apraça eu não, que vocês vão passar corona para mim, hein? Ó, mapa das dispensações. Cadê? Vai abrir aqui. Abrir. Faz o seguinte, ó. Vai para lá vocês, Vem, Madalena. Vai para lá. Fica ali um pouquinho. Vê vocês duas que tá de máscara e vocês já vão embora. Isso. Ó, duas. Esse aqui é o mapa das dispensações. Eu vou copiar para vocês também. Ó, o começo da Terra, a Terra como era, o anjo caído, aí começa as dispensações, Velho Testamento, Nimrod, vai. Estátua de Daniel. Aqui é o inferno, acabou o mundo. Eu vou mandar no seu zap. Vem mais dois aí, vem vocês duas aqui. Ó, eu vou passar no seu zap, isso aqui é lindo, gente, lindo onde nós chegamos. Começo da Terra, a Era do Gelo, o anjo caindo, ó lá, o Lúcifer, a serpente aqui, ó, o paraíso, aí vem o Nimrod construindo que muda as línguas lá, aí ó, estátua de Daniel, explica o que é, as trombetas aqui, ó, a parte do Apocalipse já, o fogo da coisa, e acabou quando a gente viver no céu. Olha o inferno aqui onde é o Hades, cada parte do livro ele vai contando toda a dispensação do início do tempo até o final dos tempos. Esse aqui é um dos livros mais usados, vem mais dois. Um dos livros mais usados é esse. Olha aqui, ó, o mapa das dispensações. Começo da Terra, Era do Gelo, ó, o anjo caído aqui, Lúcifer caído. A serpente aqui no deserto, no paraíso. Aqui Nimrod construindo aquela torre de Babel. Aí vai vindo aqui os selos de Daniel, a estátua Nabucodonosor. Ó, aqui já o Apocalipse, Cristo aqui, ó, Cristo. Ó, ele está mostrando o tempo todo, desde o começo até o final. Aqui, vem mais dois. Vem mais dois ver aqui. Que legal! Já tinha visto isso? Lá o pastor da minha igreja tinha na parede do escritório, isso aqui, as dispensações. Que é um guia. O seu pastor deve ter lá. Pergunte para ele, deve ter. Ó, aqui a terra como era, Satanás caiu, a terra ficou escura, Era do Gelo, paraíso, a torre de Babel, Cristo, estátua de Nabucodonosor que Daniel viu lá, que o rei viu. Aqui as trombetas do Apocalipse, aos selos, tal. Aí quando você abrir ela, você vai ler. Olha os cavalos do Apocalipse aqui embaixo, escondidinho aqui. Olha o fogo do inferno, acabou tudo. Olha o inferno aqui embaixo, onde que é o inferno, Seol, Hades, que a gente já leu outro dia. Isso aqui é um negócio desse tamanho, assim, ó, fica assim, você imprime. Eu vou mandar imprimir na Cópia e Companhia. A Simone vai imprimir para nós um grandão. Pode colar na parede, esse aí eu vou passar. Vem mais dois aqui, vê? Legal ou não? Já tinha visto? Não? Pode tirar um xerox cada um, Simone. No xerox pode tirar, que é barato. E para nós você imprime um colorido, grandão. Olha aqui, ó, Satanás caindo, ó, existia a terra, Satanás caindo. Depois aqui o paraíso, a serpente aqui no paraíso. Torre de Babel. Aqui, ó, o sonho de Nabucodonosor, as estátuas. Aqui é Jesus. Aqui começa a abrir o Apocalipse, as trombetas, os selos abrindo, as igrejas, né? Os selos, as trombetas, as pestes. Ó, aqui está o inferno, aqui o Seol. E aqui já está o anticristo, daqui, ó lá, o dragão com 10 cabeças. Aqui o fogo do inferno, aqui quando acabar tudo. Aqui vai começar o novo livro, né? O livro de Paraíso, né? Do capítulo 1. Nós estamos lá. Manda para nós? Vai mandar para nós?
Vou. Legal, gente? Tá dispensado aí para um café? E aí eu vou mandar o livro para vocês no Zap. Gente, nós vamos tomar um cafezinho aqui. Depois a gente volta aqui uns 15 minutos falar mais um pouquinho, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus, a gente já volta.